Olá, boa noite. Hoje nós vamos fazer essa águia de crochê aqui que vocês estão vendo. Bem bonitinha, bem lindinha. E bora pro passo a passo. Bom, pra gente fazer a aguinha, a gente vai precisar de um novelo marrom, um branco, um amarelo e agulha de tapeçaria, algo pra marcar e uma tesoura. Bom, a gente vai iniciar com a asa. Vamos começar fazendo 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, a gente vai pular as duas primeiras correntinhas, as duas últimas, perdão. E vai fazer um ponto baixo, um ponto meio alto, e 2 pontos altos. Faz uma correntinha, corta o fio, puxa, deixa um espaço pra gente costurar e vamos fazer 2 delas. Vai ficar assim. Bom, aí agora a gente vai fazer o bico. O bico a gente vai pegar a linha amarela e vai começar fazendo 4 correntinhas. Então, faz a laçada inicial e faz 1, 2, 3, 4 correntinhas. Feitas as 4 correntinhas, pularemos uma correntinha e vamos para a próxima, fazendo um ponto baixo, um meio ponto alto e um ponto alto. Isso tudo nas 3 correntinhas, então vai 1, 2 e 3. Após isso, faremos 3 correntinhas. Feitas 3 correntinhas, vamos pular essa primeira correntinha aqui, essa última correntinha, perdão, e vamos fazer um ponto baixo. E depois faremos um meio ponto alto. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai dobrar e vai enganchar aqui nesse último. Pegar? Pegou? E aí, pegou. Vamos pegar, vamos fazer um ponto baixíssimo aqui. Perdão. Aí, depois disso, vamos fazer assim pra pregar bem os dois lados do bico. Tá entendendo? Feito isso, uma última correntinha. Deixa um fio até que largo, assim, de distância pra costura em todas as peças, tá? Inclusive, vamos puxar e dar uma ajeitadinha nos pontos. O bico vai ficar assim, ó, porque ele vai ficar mais assim. Porque, ó, tá vendo aqui na nossa águia já pronta? Ela tem uma boquinha aqui. Tem o bico de baixo e o bico de cima. E a gente acabou de fazer. Viu? Bom, agora a gente vai fazer os pezinhos. Pra fazer ele, a gente vai usar também a linha amarela, tá bom? E vamos fazer da seguinte forma. Pra quem não... Vamos começar com um anel mágico. Pra quem não sabe, vou ensinar agora. Você tá aqui com o fio, você vai prender com o seu indicador e com o seu dedão. Você vai passar e voltar. Tá vendo? Ó, aí aqui atrás, você prende aqui só pra dar uma segurança pra você, mas a linha tem que ficar dessa forma aqui, ó. Tem que passar por baixo do seu dedo e tem que estar seguro aqui. Aí, você vem com a agulha, você vai inserir, vai puxar a linha aqui, puxou e vai fazer uma correntinha. Feita essa correntinha, seu anel mágico tá feito. Aí, você pode tirar seus dedos e começar o trabalho. Bom, para os pezinhos, nós faremos 3 pontos baixos dentro do anel mágico. Então, 1, 2,
3. Feito esses 3 pontos, nós não vamos fechar o ponto baixo, o anel mágico, porque eu prefiro não, mas qualquer coisa pode fechar, não impacta muito. Vamos fazer 3 correntinhas, 2, 3. Vamos pular a última correntinha e nós vamos fazer 2 pontos baixos. Então, 1, aí no próximo ponto, 2. Aí agora, prestem bastante atenção nessa parte. O que a gente vai fazer? A gente tá aqui, não tá? Nós vamos pegar esse segundo ponto aqui, ó. Ó, tá vendo esse segundo ponto aqui? E nós vamos fechar com um ponto baixíssimo aqui. Ó, que é puxa e puxa mais uma vez. Feito isso, mais 3 correntinhas, pula a última, faz 2 pontos. Então, 1, próximo, 2. Feito isso, vamos prender no terceiro ponto lá do anel mágico com um ponto baixíssimo. Feito isso, faremos uma correntinha. Vamos cortar o fio numa distância ok. Tirar aqui, né? Puxar. Agora sim, podemos fechar o anel mágico. E nossa patinha está pronta, nosso pezinho da águia. Ele fica assim, ó. E aí, vocês vão fazer 2 deles, e aí eles vão ficar assim. A forma com que nós poremos aqui será assim, ó. Vai ficar mais ou menos assim. Bom, aí agora a gente vai fazer o corpinho. O corpinho a gente vai pegar primeiro a linha marrom, vai fazer 6 pontos baixos no anel mágico. Então, fazemos o anel mágico aqui. E vamos começar fazendo 6 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fechar o anel mágico. Perdão. Vamos fechar o anel mágico e vamos fazer 6 aumentos. Então, para cada ponto de base, nós vamos fazer um aumento. Marco aqui meu primeiro ponto. E faço um aumento. E assim pelo restante da carreira. Bom, depois de feito aqui, agora a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento. Então, vem aqui no primeiro ponto de baixo, no primeiro ponto de base, faz um ponto baixo, marca o ponto e faz um aumento no próximo ponto. E a gente vai repetir isso daí por 6 vezes durante a carreira inteira. Agora, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Então, primeiro ponto de base, marca o ponto, faz mais um e depois um aumento. E nós vamos repetir essa sequência durante 6 vezes na carreira inteira. Feito isso, essa daqui é a nossa base, e aí agora a gente vai começar a subir carreiras retas. Nós faremos 3 carreiras retas de ponto sobre ponto, e nesse total aqui tem que ter 30 ou 24? Ai, não sei. Mas enfim, tem que ter os pontos aqui de base, a gente vai fazendo ao redor daqui. E isso durante 3 vezes. Nós estamos na carreira 5, então vai ser a carreira 5, 6 e 7, de ponto sobre ponto. Bom, feita as nossas carreiras retas, vai ficar dessa forma. Aqui nós temos 24 pontos em toda essa volta. E agora na carreira 8, na oitava carreira, nós vamos fazer 4 pontos. 4 pontos baixos, então 1, 2, 3 e
quatro pontos baixos e uma diminuição. Existem 3 formas de fazer diminuição. Eu prefiro essa primeira aqui que eu vou mostrar. É que você pega a primeira alcinha e a segunda alcinha, assim, puxa, laça um fio e puxa. Eu prefiro dessa forma, porque ele fica bem escondido, mas ainda assim você consegue identificar. Mas existe outra forma, que é você enfiar a agulha em todo ponto, enfiar a agulha no outro ponto total também e puxar. Essa diminuição funciona super bem, mas ela fica muito aparente, ó, quer ver? Você consegue identificar ela bem, mas ela fica também muito aparente. E existe essa outra forma que eu acho mais complicada, por isso eu não faço, que é pegando a alcinha da frente do primeiro ponto e a alcinha de trás do segundo ponto. E aí faz assim. Não tem muita diferença, mas eu prefiro fazer da primeira forma, que é a alcinha da frente dos 2 pontos e termina. Nós vamos repetir essa sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição durante 4 vezes, tá bom? Teremos 4 diminuições, beleza? Então, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4 e uma diminuição. Já estamos na segunda execução. Aí, vamos para a próxima. 1, 2, 3, 4 e uma diminuição. Aí, a última, 1, 2, 3, 4 e a nossa última diminuição. Lembra que na carreira 7 estávamos com 24 pontos baixos? Agora, na carreira 8, temos 20 pontos baixos, tá bom? Nessa parte, o que nós vamos fazer? A gente vai pegar o fio branco, vamos desfazer, vamos tirar primeiro o marcador, vamos desfazer o último ponto, mas não totalmente. Vamos inserir a agulha aqui. E na finalização do ponto, nós vamos colocar a próxima cor. Colocou, puxou, e aí você ajeita o ponto puxando a marrom. A branca não precisa puxar tanto. E aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar somente a alcinha de trás. Pra não ter risco de soltar, eu gosto de enganchar aqui assim, ó, já pegando a linha branca também, pra ela ficar bem presinha lá atrás. Nós vamos fazer em BLO, que é pegando somente a alcinha de trás do ponto. Ó, o ponto tem essas 2 alcinhas, né? Nós vamos pegar somente essas, as de trás. Nós vamos fazer ponto sobre ponto em BLO por toda a carreira. Então, ao final dessa carreira, temos que ter 20 pontos baixos. E nós vamos fazendo da seguinte forma. Finalizado nossa carreira de ponto sobre ponto na cor branca, nós já podemos cortar. A gente já podia cortar já há um tempo. Eita, que mexeu aqui. Nós já podíamos cortar há um tempo, mas eu prefiro sempre cortar no final da carreira, porque é quando eu tenho certeza que já tá tudo certinho. Lembrando que aqui nós temos que ter 20 pontos baixos, viu? Feito as carreiras em BLO, nós vamos fazer mais uma carreira de ponto sobre ponto, que vai ter 20 pontos baixos no final também. E essa carreira, nós vamos pegar o ponto por completo. Então, nós pegamos o ponto por completo, não somente a alcinha de trás. Feita a carreira de ponto sobre ponto, agora nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Nós faremos isso durante 4 vezes. E nós, no final, teremos um total de 16 pontos. Então, aqui, fazemos 3 pontos baixos
e uma diminuição. Durante 4 vezes. Feita essa carreira, nós vamos fazer 3 carreiras retas. Então, a carreira 12, 13 e 14 de ponto sobre ponto. Lembrando que essas carreiras, todas elas precisam ter 16 pontos. Nós vamos fazendo ponto sobre ponto, pegando o ponto por completo. Bom, terminado essas 3 carreiras retas, agora a gente vai posicionar os olhinhos. Primeiro, nós vamos pegar, antes de posicionar os olhinhos, nós vamos pegar enchimento e colocar na parte marrom. Por quê? Depois ficará mais difícil da gente pôr, então é mais fácil pôr agora. Aí, a gente vai pondo, enche bastante, até que ele fique bem cheinho, mas que não chegue muito na parte branca, porque na parte branca a gente precisa ter o espaço dos olhinhos. Então, eu vou tirar um pouquinho e vou colocando assim. E aí, deixa bem fofinho, pra depois ele ficar bem certinho, ó. Ele vai ficar assim, tá vendo? Que ele fica bem fofinho. Até dá pra pôr um pouquinho mais. Uma forma é fazendo bolinhas assim, com a mão e entuchando. Perfeito. Nós iremos posicionar os olhinhos entre as carreiras 12 e 13. Então, essa daqui é a carreira 14, como eu havia dito, essa daqui é a carreira 13 e essa daqui é a carreira 12. Então, nós vamos posicionar os olhinhos na carreira 12 e 13. Se essa daqui é a 12, essa daqui é a 13, no meio delas. Aí, você marca assim bem certinho, coloca 4 pontos de distância, então 1, 2, 3, 4. Colocar 4. 4. Aqui, aí você dá uma aberturazinha, aí fica assim. Agora, nós vamos pegar os olhinhos. Esse olhinho que eu tinha, ele era muito compridinho e ele acabava dificultando na hora de colocar mais enchimento. Então, o que eu fiz? Eu peguei um alicate e cortei aqui. Aí, ele fica assim, ele fica mais pontudinho, mas ainda assim você consegue pôr a trave. Eu vou mostrar como eu fiz. Você pega um alicate, posiciona aqui, não deixa nem muita coisa, nem pouca coisa, o suficiente, e aperta. Perfeito. E aí, ele vai sair e vai ficar desse tamanho. Eu fiz mais ou menos, eu tentei chegar o mais próximo dos 2 tamanhos. E consegui, ó, ficou assim. Aí, agora, eu vou enfiar aqui o meu olhinho, onde eu já tinha dado uma abertura pra ele entrar. E vou enfiar dessa forma aqui, ó. Enfiei, viu que ficou bem certinho? Aí, eu vou no outro ponto, se ele não tiver coisado, você já conta. Então, 1, 2, 3, 4. Aí, eu venho aqui e ponho o outro olhinho. Eita! E... ai, escapou. Às vezes é bem complicadinho de pôr, né? Aí, você enfia, perfeito. Agora, nós vamos colocar a trava. A trava, geralmente, ela é muito dura. Então, o que eu faço pra contornar essa situação? Eu pego um pincel, porque ele tem a superfície lisa. Eu pego um pincel e eu enfio nele até o final. Então, eu passo aqui, deixo ele bem aberto e depois eu solto ele. E ele vai ficar bem abertinho. Vou fazer o mesmo com o outro. E depois enfio bastante e depois eu tiro. Ó. Tirei e ficou dessa forma, ele fica mais abertinho. E não tanto a ponto dele ficar ruim ou algo do tipo. Feito isso com os dois, nós vamos posicionar aqui a travinha dessa forma aqui e nós vamos até o final. Vamos pressionar.
pressionou, tá pronto. Ele não vai soltar. Mesmo que esteja aqui muito em cima, ele não vai soltar. Pode ficar bem tranquilo que ele não solta. Aí pega e faz o mesmo com o outro olhinho. Posiciona aqui. E aperta. Peraí. Ó, ele não ficou largo o suficiente. Então, a gente volta aqui e aperta bastante e volta. E vai isso até ele ficar bem certinho, bem tranquilo. Uma vez que ele prende, eu nunca consegui soltar esse coisa. E eu acho isso bom porque aí é mais segurança pra quem for usar ele depois, né? Deixa eu colocar aqui e eu já volto. Perfeito. Quando a gente termina de prender, ele vai ficar bem assim. E aí, a gente vai conseguir pôr bastante enchimento aqui por todo ele. Bom, a gente tinha terminado na carreira 14. Então, para a carreira 15, faremos 2 pontos e uma diminuição. Aí, nós vemos aqui, colocamos o marcador. E vamos fazer 2 pontos e uma diminuição. O ideal é que o olho seja número 5. Caso você não tenha, não tem problema, mas ele vai ficar mais zoiudinho ou então com um olhinho menor. O que eu fiz primeiro, ele ficou mais olhudinho. Mas assim também vai ficar lindinho. O ideal é que seja assim, pra ele não ficar tão zoiudo. Vou fazer e já volto. Feitos 2 pontos baixos e uma diminuição, nós vamos encher o máximo que der. Porque a partir daqui vai ser mais difícil da gente colocar enchimento. Eu gosto de pôr com uma tesoura, mas o ideal é que ela seja sem ponta, pra não abrir os pontos. Porque se ela for uma tesoura muito pontuda, ela pode abrir os pontos. Então, sem ponta é o melhor. Aí, você vai enchendo, vai vendo se precisa de mais e vai colocando mais. Eu vou encher o meu que já volto. Quando tiver bem cheinho assim, nós vamos fazer um ponto baixo. Vamos continuar nosso trabalho e vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. Então, um ponto baixo, marco o ponto e uma diminuição. Na carreira dos 2 pontos baixos, nós temos que finalizá-la com 12 pontos. Essa última carreira que nós vamos fazer, nós vamos finalizar com 8 pontos, ok? Nós vamos fazendo aqui uma diminuição. É mais complicado e nessa situação eu prefiro fazer aquela diminuição em que você pega o ponto por completo. Então, você enfia, aí passa, enfia e passa de novo. Eu prefiro fazer dessa forma porque, como tá mais estreito e tá mais difícil de pegar os pontos, é mais fácil fazer assim. Então, um ponto e uma diminuição. Mas vai do gosto de cada um. Eu vou terminar os meus aqui e eu já volto. Bom, finalizado aqui, nós vamos cortar uma boa quantidade. Vamos tirar daqui e vamos pegar uma agulha de tapeceiro. Vamos enfiar aqui no final da linha. E vamos pegar aqui, ó, só a parte da frente do ponto de todos os pontos. Então, nós vamos fazendo assim, quando não der mais, puxa. Não puxa totalmente, deixa assim uma distânciazinha. Aí, vai fazendo assim, vai fazendo assim. Ó, não foi, não força, porque senão depois você não consegue. Aí, vai fazendo. Não se esqueça de pegar todos os pontos. Se preferir, conte
para que seja, você passe em 8 pontos, nem mais e nem menos. Aí, aqui, nosso último pontinho, passar. Passou pelo último pontinho, o que a gente vai fazer? Isso daqui se chama anel mágico invertido, tá bom? Nós vamos puxar e está pronto. Aí, pra esconder a linha, nós vamos enfiar aqui bem do ladinho e aqui. Aí, eu já gosto de fazer um detalhezinho no olho, mas esse detalhe é totalmente opcional. Que é um detalhe para que ele fique mais justo, ele não saia, ele não se mova tanto. Aí, nós vamos fazendo assim, enfia aqui assim, ó, bem do ladinho, e dá uma voltinha e puxa. Faz assim nos 2 olhinhos, arruma eles aqui, e só fazendo os 2 olhinhos que fica perfeito. Só uma dica, essas linhas que sobra quando a gente termina, não precisa jogar fora, pode colocar junto com o enchimento, na hora que for pode colocar, porque ela só vai fazer volume e não vai precisar jogar fora, já que ela é lavável e tudo mais. Aí, ficou assim a nossa águiazinha, ainda sem os detalhes, assim, qualquer coisa a gente só vai aparando, assim, os coisinhos que eles já saem. Nós vamos fazer agora o bordado. O bordado não, esse babado dela. Ó, tá vendo que ela tem um babadinho aqui? Nós vamos fazer essa parte agora. Bom, agora nós vamos fazer esse babadinho aqui. Para fazê-lo, nós vamos pegar... Lembra daquela parte quando nós fomos fazer a troca de cor e nós fizemos em B ali, ó? Essas alcinhas que sobraram são onde a gente vai prender o nosso babado, ok? Então, nós vamos começar. A gente vai inserir aqui a agulha no primeiro, ó. Eu vou começar pela parte contrária, porque a gente tava fazendo assim. Então, eu vou começar por aqui, tá bom? Aqui no último ponto. Vamos pegar aqui o fio branco. Vamos inserir a linha, aqui assim, vamos puxar a linha. Eita! Essa partezinha é a mais chatinha, na minha opinião, mas é tranquilo de fazer também. Fazer um ponto, uma correntinha, aí a gente puxa nesse lado aqui de cá, puxa nesse lado de lá, pra ficar bem justinha. Nós vamos fazer mais 2 correntinhas, então, 1, 2, e vamos fazer 2 pontos altos nesse mesmo pontinho, tá bom? Então, nessa mesma alcinha, nós faremos 3 pontos altos, contando com as correntinhas. Então, fizemos os 2 pontos altos, ó. Fizemos os 2 pontos altos e a correntinha. Vamos prender nesse pontinho, no próximo pontinho de base. Ó, soltou aqui, peraí. Prendeu no próximo pontinho de base. Faz 3 correntinhas. Não faz nesse ponto aqui, faz no próximo. Não faz no ponto em que prendemos o ponto baixíssimo. Nós vamos fazer no próximo. Aí, vai fazer Ai, soltou. Vamos fazer mais 2 pontinhos altos, tá bom? E mais um ponto alto. Feito esses 2, vamos prender no próximo pontinho de base com um ponto baixíssimo. Vamos repetir esse processo por toda a carreira, ok? Agora que eu fiz em toda a carreira aqui, ele vai ficar dessa forma aqui, assim, ó. O último ponto, ele vai dar uma diferençazinha. Para que essa diferença não fique tão aparente, nós vamos inserir a agulha naquele primeiro ponto em que iniciamos e vamos fazer um ponto baixíssimo.
Aí, vamos nele de novo, vamos fazer outro. Só pra deixar mais bonitinho. Faremos uma correntinha e corta a linha. Eu gosto sempre de cortar com uma distânciazinha até que boa, para que se eu precise costurar, eu já tenha alguma coisa pra costurar. Mas tá vendo que quando ele tá assim, ele fica com uma partezinha marrom, que aí fica meio estranho? Ó, aqui ele não tá com a partezinha marrom. O que que a gente vai fazer? Nós vamos pegar aqui a linha e vamos fazer uma quantidade boa de correntinhas, o suficiente para passar por toda a circunferência da águia. Então, nós vamos fazendo e vamos medindo. Eu acho que essa quantidade aqui já está boa. Vamos ver. Aí, a gente mede aqui, que vai ficar bem assim, né? Ó, ainda não, falta mais esse pedacinho. Aí, vamos lá e vamos continuar fazendo correntinhas. Eu acho, assim, que mais umas 8 correntinhas já são suficientes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou soltar a linha aqui. Vamos ver. Talvez tenha sido demais. Aí, a gente coloca aqui, vai medindo, deixa bem certinho. Ó, foi bem certinho. Então, nós vamos pegar e vamos cortar. Essa quantidade aqui, eu acho que tem que ser bastante. Lembrando que depois temos que esconder todos os fiozinhos. Então, esse fiapo aqui, esse daqui também é sempre bom esconder. Eu prefiro esconder quando eu finalizo todo o projeto, porque aí eu tenho certeza que eu não preciso fazer mais nenhuma costura com ela, mais nenhum detalhe, nem nada do tipo. Vamos pegar a agulha de tapeceiro e vamos começar as costuras. Ó, pessoal, ele não gravou, mas o que eu disse até então? Que nós vamos fazer as correntinhas, nós vamos fazer umas correntinhas aqui. Elas tem que ser o suficiente para fazer a circunferência aqui por toda a peça. Então, eu não lembro quantas eu fiz, mas eu fui fazendo. E aí, depois de fazê-las, eu peguei e fui costurando aqui. Então, eu comecei aqui e vou costurando bem delicadamente, para que fique bem certinho, tomando muito cuidado para não prender em nenhum lugar, não fazer nenhum nó. E eu vou prendendo assim. Esses mínimos detalhes são super importantes, porque eles dão uma delicadeza a mais para a nossa peça. Então, é muito importante que nós façamos eles com todo amor e carinho, tá bom? Nós temos duas opções, ou pegamos na alcinha de cima da correntinha, ou na alcinha de baixo da correntinha. Ambas ficam lindinhas, então não é indiferente por qual vamos seguir, tá bom? Aí, é só ir fazendo aqui. Eu prefiro pegar pela de baixo, eu tô pegando pela de cima agora porque eu soltei ali embaixo, mas vai pegando pela de baixo, pela de cima e vai fazendo assim, tá bom? Vou fazer aqui as minhas e já volto. Ó, já finalizei aqui a costura dele, dessa circunferência aqui, dessas correntinhas. E aí, agora, eu vou fazer a costura dos outros detalhezinhos. Então, das asinhas, das patinhas e do biquinho, tá bom? Eu já arrematei todos os fios que estavam soltos, e aí agora só falta fazer essas costuras mesmo. Lembrando que os fios aqui que sobraram vão para o meu saco de enchimentos. Eu pego uma patinha aqui, outra patinha aqui, eita, enroscou, outra patinha aqui, um biquinho, calma aí, enrosca no... Peguei tudo que a gente vai precisar aqui, que são as duas asinhas,
duas patinhas e um biquinho. Eu gosto de começar pelo biquinho. Então, a gente pega ele aqui e começa fazendo. Enfia a linha na agulha. E nós vamos costurar esse biquinho aqui. Lembrando que tem uma parte menorzinha e tem uma parte maiorzinha. A menor vai sempre pra baixo e a maior sempre pra cima. Então, se assim, eu vou colocar assim, nesse sentido. Eu gosto de colocar mais próximo dos olhos, então eu vou pôr aqui. Ó, tá vendo? E aí, eu venho aqui e prendo aqui. E aí, agora, eu vou finalizar essa costura e eu já volto. Ó, já costurei. Aí, tem duas formas. Uma de eu deixar ele mais pra cima e outra de eu deixar ele um pouquinho mais pra baixo. Eu prefiro deixando ele um pouquinho mais pra baixo, que aí fica com mais carinho, mas é indiferente. Agora, eu vou prender as asinhas. Para prender as asinhas, eu vou primeiro pegar um alfinete, melhor, 2 alfinetes, e vou fazer da seguinte forma. Eu vou tentar encontrar uma forma em que eles fiquem bonitinhos. Eu prefiro colocar abaixo desse babadinho, porque aí fica mais bonitinho, mas, de novo, é indiferente, vai de pessoa pra pessoa. Aí, eu posiciono aqui. Lembrando que uma forma boa de você posicionar é entre o ponto, tá? Porque senão ele não segura direito. Aí, você posiciona aqui, vê se tá bem alinhadinho, ó, aqui não tá. Aqui tem que ir um pouquinho mais pra trás. Olha, agora tá bom. Aqui, ó, tá vendo como que ele solta? Ele não segura. Então, é bom a gente sempre prender entre o ponto, assim, ó. Pega entre o ponto aqui e prende. Deixa bem presinho, vê como que tá, vê se você gosta. Eu gosto de deixar ele mais deitadinho assim, que ele fica mais bonitinho. Estou satisfeita? Pego minha linha, pego minha agulha e começo a costurar. E aí, eu vou respeitar toda a parte da estrutura da asinha, tá bom? Tá vendo aqui como que eu costurei? Eu costurei ela bem certinha, deixando as mãozinhas assim, ó. Como se fossem mãozinhas, né? As asinhas dela. Ó, deixei assim, que aí pode abaixar, pode fazer o que quiser, tá bom? E aqui eu costurei abaixo daqui. Então, eu fui costurando, levantando e depois eu prendi assim, ó. Tá bom? Só costurar agora. Agora que nós já costuramos as asinhas e o bico, vamos para a última parte da águia, que são os pezinhos, as patinhas, né? A gente vai posicionar pensando na estrutura do amigurumi. Aqui tem um círculo, então, para ficar certinho, nós vamos posicionar assim, pensando que aqui tem uma linha assim. E outra assim. Os pezinhos, eles têm que ficar virados do lado correto, né? Que é esse daqui, do lado direito. E nós vamos costurar pensando nessa estrutura. Então, os pezinhos, eles precisam ficar na metade, assim, mais ou menos daqui, que seria onde é o círculo, o anel mágico, né? E até aqui, porque aí o outro vem aqui, e aí ele vai ficar bem certinho. Aí, no final, ele vai ficar bem assim. Porque aqui, se eu fizer o mesmo que eu fiz aqui de colocar,
ele vai estar certinho, ó. Eu enfio aqui, saio aqui, ó. E aqui, ó. Ele ficou bem certinho esse daqui. E temos que copiar pra ele ficar bem estruturado dessa forma aqui, assim. Depois de posicionar, coloca um alfinetinho que ajuda na hora de costurar. E é isso. E agora está pronto. Ficou assim, ó, do jeito que os pezinhos ficaram, que as asinhas ficaram. E pronto. Esse foi o passo a passo de como fazer.